Olá, olá, olá. Boa noite, pessoal. Olá, sejam bem-vindos. Hoje nosso 22º episódio, isso mesmo, episódio 22 da nossa série Vida de Professor. Está se encaminhando para o final. Cada dia um episódio diferente, um estado diferente. E vamos encaminhando, falando da nossa vida de professor por todo o Brasil. Hoje vamos ter a honra de receber o professor Cláudio Rego, representando o estado do Piauí. E amanhã vamos receber o professor Vinícius Marques do Tocantins. E para a semana que vem, na nossa última semana do projeto, temos já muitas surpresas, representando vários estados aí, para a gente terminar o mapa do Brasil, como eu disse. A professora Fernanda está aqui conosco, obrigado, professora, sempre bom vê-la por aqui. Doutor Cláudio, grande professor Cláudio, já está aqui conosco. Eu vou aqui fixar o tema da nossa live e vou já fazer o convite para o professor Cláudio se juntar a nós. Bom, vamos lá, vamos ver se isso vai dar certo. Sempre uma dúvida se a internet não vai nos pregar uma peça. Eu sei, obrigado, professor Fernando. Fico muito feliz com o seu apoio, com a sua participação ativa aqui conosco. Semana que vem nós vamos ter 2 episódios na segunda-feira, com o estado de Minas Gerais e o estado também do Amapá. Na quarta, o estado de Pernambuco. Vamos lá, vamos ver se vai dar certo. Olá, meu caro, boa noite. Professor Márcio, boa noite, tudo bem? Tudo bem? Tudo bom? Me escuta bem? Me ouve bem? Aqui tudo bem. E Que você, como ótimo, é que que bom. tá ouvindo bem, Tá direitinho? tudo bem, tranquilo, som ótimo, tá tudo bem. Mas que Maravilha. bom, graças a Deus. Que bom vê-lo por aqui, meu caro. Fico muito feliz com a sua participação. Quando você aceitou o convite, fiquei muito satisfeito, seja pela sua experiência, seja pela história de vida, pela quantidade de trabalhos que já fez, seja por estar acompanhando nosso projeto também, seja por várias indicações de vários colegas da ANEP, inclusive também. Todo mundo dizia, olha, Piauí tem que ser o professor Cláudio. Então, diante de tudo, eu não poderia deixar de convidá-lo e também fico muito feliz com a sua participação aqui. Para mim é uma satisfação muito grande, é uma honra muito grande tê-lo aqui conosco. Professor Márcio, saiba que esse é o meu sentimento total de gratidão pela sua lembrança. Eu fiquei muito feliz, né? Realmente eu não esperava pelo convite, mais ainda pela indicação aí dos amigos. E saiba que eu estou aqui para a gente conversar sobre um tema que me apaixona, é minha vida. A gente vai conversar, né? Você vai entender melhor e quem estiver nos assistindo também. Então é um projeto maravilhoso, que é verdadeiramente o resgate do magistério. Eu acho muito importante, achei muito importante esse seu projeto e essa sua sacada, por assim dizer mesmo, né? Porque eu acho que a gente teve muitas lives nesse período, temáticas, eu também fiz várias, você também fez, mas falar sobre a carreira do professor em todo o Brasil, ou seja, comparando as realidades, a gente vê muitas situações semelhantes, eu acompanhei várias, há diferenças também, cada um tem a sua história, então é muito importante e parabéns pelo projeto e muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, obrigado mesmo. Bom, tô vendo aqui Mazola, grande Mazola, o rei da OAB do Rio conosco aqui, fico feliz, obrigado mesmo pela presença. Bom, eu vou fazer aqui, professor Cláudio, uma breve apresentação, bem simples mesmo. A nossa ideia aqui é ser realmente bem informal, né? E o pessoal que nos acompanha aqui há algum tempo já sabe. Mas para quem está chegando agora, é só mesmo uma praxe da live, para que a gente possa, de fato, começar a conversar sobre a vida de professor. Bom, o professor Cláudio Rego, como eu disse, nosso representante do Piauí, ele é bacharel em Direito pela Universidade Federal do Piauí, especialista em Direito Público pelo CEUT, especialista em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho pela Universidade Cândido Mendes, mestre em Direito pela Universidade Católica de Brasília, é professor do ensino médio de 93 a 99, foi professor do ensino médio de 93 a 99, professor de graduação em Direito desde 99, de pós-graduação desde 2002, e é membro da ANEP e da BDPRO. Bom, meu caro, mais uma vez, muito obrigado. Eu contei um pouquinho aqui no currículo da sua história, mas eu queria que você contasse para nós essa nossa primeira pergunta, como é que como é que foi até agora, né? Como é que está sendo até agora a sua vida de professor, sua carreira de professor, e como é que a docência entrou na sua vida,
se você lá atrás já pensava nisso, se é algo que veio da infância ou não, enfim, conte um pouquinho para nós da sua história e mais uma vez, muito obrigado. Professor Márcio, eu que agradeço. Essa primeira pergunta, ela daria um livro, né, se eu fosse lhe contar aqui em detalhes. Porque a história ela começa desde muito pequeno. Eu sou de uma família de professores. Meu pai é professor, minha mãe é professora, minha avó é professora, que na verdade é a grande professora da família, minha avó materna. E no caso da minha avó e da minha mãe, são professoras mesmo, né? Não, sempre exerceram única e exclusivamente a função de magistério. O meu pai já tem outra profissão. Mas, então, desde criança, sempre fui estimulado, né, nesse ambiente de estudo, de escola, de ensino e tudo mais. As minhas lembranças, elas se remetem ao ensino, à infância mesmo. Acho que alfabetização, nesse sentido, eu tomando as lições dos colegas. Naquele tom de brincadeira, né, enquanto criança, mas ali ensinando de alguma forma, né? E eu tenho colegas até hoje, né, que a gente convive dessa época, então é muito engraçado. Porque como eu fui estimulado muito cedo em casa, eu aprendi a ler mais cedo. Então tinha todo e a minha mãe era professora, é viva ainda, mas não exerce mais, de letras. Então a leitura foi muito incentivada desde cedo. E eu sou o filho mais velho, então peguei toda essa carga aí de influência, né? E aí o tempo passou e eu terminei o ensino médio e sempre eu fui um aluno que respeitei muitos professores, sempre. As aulas, porque eu não tinha chance em casa. Se eu chegasse em casa dizendo, olha, mamãe, o professor disse isso, ela disse, o professor está certo. Então, então já era assim, né? E aí eu não tinha chance, então eu tinha que assistir às aulas, prestar atenção, respeitar e tudo mais. E aquilo foi, e eu admirava muito essa profissão, e sempre gostei, e ficava observando os professores, desde sempre. Que é uma prática que eu tenho até hoje. Como aluno, eu sou um grande observador de professor, porque eu procuro ser o que eu espero de um professor. E aí é uma dica que eu vou dar mais na frente, mas já vou deixar aqui consignado, digamos assim, né? Que é a gente para ser um bom professor, parte do que a gente espera de um professor. O que é que eu quero de um professor? Isso é um parâmetro para iniciar. Pois bem, terminei o ensino médio e sempre fui muito independente também, queria trabalhar. E aí olha como jovem, né? Interessante, aquele jovem idealista. Preparei um mini currículo que praticamente não existia, era só o ensino médio, e fui bater a porta, professor Márcio, de várias escolas. Imagine um jovem de 17, 18 anos batendo na porta de várias escolas com o currículo na mão. Eu não sei nem como é que eu tive coragem de fazer isso. E aí, aí começou assim. Logicamente, eu recebi não, né? Eu recebi todos os não. O que esse moleque tá fazendo aqui, né? Aí a Piera sempre dizia, mas você não tem experiência, não tem nada. E aí eu disse, bom, para ter experiência, eu vou colocar um anúncio no jornal. Para os mais jovens, né, que nos assistem aqui, eu estou falando do começo dos anos 90. Então, a comunicação era por jornal, anúncios, né? Tinha os classificados dos jornais, com vários serviços, inclusive aulas particulares. Eu digo, eu vou oferecer aula particular. Logicamente que eu não tinha dinheiro para publicar o anúncio, né? Aí eu cheguei para minha mãe e disse, mamãe, eu estou querendo trabalhar, estou querendo dar aula particular e eu estou querendo colocar anúncio no jornal. Aí eu já fui atrás, pesquisei quanto era e tal. E ela disse assim, mas meu filho, quem é que vai lhe contratar, pelo amor de Deus? Eu disse, eu não sei, vamos colocar. E aí, Márcio, por incrível que pareça, um rapaz me contratou. Um aluno do ensino médio, né? Na época ainda era científico, ainda era ensino fundamental, né? Se eu não me engano, sexta série, sétima série, naquela época, né? E eu sei que ele me convidou, me contratou. E eu fui e comecei. E aí a história desenrolou. Ele gostou, foi chamar um, outro, daqui a pouco eu estava com a turma
de alunos particulares. Aí comecei a dar aula particular. E pronto. Aí, tudo bem. Entrei na faculdade. Eu primeiro fiz engenharia civil, 2 anos. É uma curiosidade, porque eu gostava muito de física, matemática e também de história e geografia. Mas física, matemática, fiz engenharia, passei na federal e fui. E continuei com esse sonho de dar aula em escola. Bati na porta novamente da escola que eu terminei o 3º ano. Eu disse, agora já sou professor. Já tenho aqui os alunos particulares. E aí aí disseram, não, professor, não é assim, você tem que fazer um treinamento. E eu passei e eles me aceitaram nesse treinamento. Dei aula para outros professores e tudo mais. Fiz o treinamento, aquela semana pedagógica famosa, né, que até hoje nós temos nas faculdades, escolas e tudo mais. E aí, para minha surpresa, faltando 3 dias para as aulas começarem, eu recebo uma ligação dizendo, professor, nós não vamos ficar com você, porque você é muito verde, é muito inexperiente. Você imagina um jovem cheio de sonho, né? Com esse caminho aí pensado, já estava sonhando professor e tudo mais, e nada. E aí, toquei, né? Aí voltei para a faculdade, continuei a faculdade, e um colega de turma da engenharia, porque naquela época o curso da federal era assim, a disciplina de uma área básica, matemática, por exemplo, era para os alunos de matemática, alunos de física, alunos de qualquer curso afim. Né? E eu tinha um amigo de escola que fazia matemática. E ele cursava a disciplina comigo, porque também era de engenharia. E ele disse assim, Cláudio, eu sou professor, e ele já era professor, porque ele fazia matemática, ele estava dando aula, ele era 1 ano mais velho que eu, e se eu estou tem uma vaga na escola que eu dou aula, e tem uma vaga de professor de geografia. E eu ia sair dessa aula de matemática e ia para o curso de Direito, que eu já era aluno também de Direito e fazia Engenharia e Direito. E era a primeira disciplina do curso, que era Introdução ao Estudo do Direito, que era em outro departamento, no nosso caso, na época, era de Humanas, que tinha História, Geografia e tudo mais. E aí eu disse, não, vamos lá. Eu chamei esse amigo, vamos lá, porque antes de começar a aula, a gente vai nas salas dos alunos de Geografia e pergunta se alguém tem disponibilidade para dar aula. Olha, né, a noção. Logicamente, ninguém encontrou nada. E aí eu fui dormir com essa história e perguntei qual é qual é a série. Ele disse, o 2º ano do ensino médio. Tudo bem, aí eu fui dormir. 2 dias depois, nós tínhamos aula novamente. Eu digo, e aí, professor, conseguiu? E aí, amigo, conseguiu? Professor disse, não consegui. Eu disse, rapaz, pois eu consegui. Ele disse, quem? Eu. Ele disse, cara, você vai dar aula de geografia? Eu quero começar. Porque eu estudei, como era 2º ano, eu lembro, eu tinha passado recente no vestibular para Direito, também na Federal. Então, eu estudei muito historiografia novamente. E era Geografia do Brasil, na minha época, que correspondia ao 2º ano. E eu estava afinadíssimo. Então, vamos lá. Cheguei. Isso era mais ou menos maio, Márcio. Olha, período letivo começado em fevereiro. E só os alunos já sem professor. Sem professor, porque, na verdade, era o 3º professor que eles botavam para fora. Porque a turma era uma escola simples e a turma extremamente ativa, né? Para não dizer outro nome. E aí chegou um jovem, e aí o coordenador da escola, já desesperado, porque maio não tinha ninguém, aí ele disse assim, professor, estou vendo que o senhor é muito jovem, não vou fazer teste com o senhor não, porque ninguém tem tempo, nós já estamos aqui sem professor. Então, professor, o seu teste vai ser a sala de aula, vá para lá. Vai entrar agora mesmo. Aí eu tinha estudado e calculado, não, maio era mais ou menos tal conteúdo, olha a cabeça, né? Não tinha noção de planejamento, né? Aí quando eu cheguei na sala de aula, era um colégio que trabalhava com material apostilado, que na época estava sendo moda. Não sei se você lembra dessa época. Teve uma época nos anos 90 que a moda era as escolas usarem apostilas. Apostilas vinham de fora, no caso nosso aqui, vinham do sul do país,
né? Sudeste, Rio, São Paulo, principalmente. Eu cheguei a estudar também com essa apostila. Pois é. E aí, quando eu abro a apostila, já na sala de aula, eu olho Japão, Estados Unidos. Era geografia geral, chamada na época. Meu Deus do céu. Aí eu disse, e agora? E eram dois horários seguidos, na sexta-feira. Já pensou? Nossa. Assim, era tudo para dar errado. Tudo? Né? Tudo para dar errado. E aí eu sempre digo que a minha sorte, mas foi o quadro estar todo preenchido. Acho que o professor da aula anterior saiu e deixou o quadro riscado. Porque eu fui apagar esse quadro bem devagarzinho, tá tentando, né, equacionar aqui uma forma de começar. E a turma naquela algazarra. E todo mundo perguntando. Eu soube que vai ter um professor novo. Quem é o professor novo? Quem é o professor novo? E eu lá na frente apagando o quadro. Quando eu viro, eu disse, olha, eu não sei te dizer como é que eu tive essa coragem, como é que eu consegui falar. Não sei te dizer. Não sei. Eu só sei que eu disse, pessoal, eu sou o novo professor e vou trabalhar com vocês aqui o conteúdo. Onde é que vocês pararam? Aí todo mundo tomou aquele susto, né? O jovem da idade deles, tinha gente mais velha do que eu, inclusive. E aí eles disseram, professor, nós paramos em tal assunto, mas nós temos uma dúvida, que é, também esse aluno foi um anjo, que é por que Recife é conhecida como Veneza brasileira? Aí eu disse, é aqui que eu vou entrar. Nordeste, Recife, aqui. Teresina também é uma cidade banhada por dois rios, né? Tem um rio que corta a cidade. Aí eu vou dar uma aula aqui de Geografia do Brasil. Aí entrei. Minha primeira aula foi de Geografia do Brasil. Então, resumo da história. Começou aí no ensino médio, né? E aí eu fui ficando, os alunos gostando. Inclusive, eu tenho amigos, ainda hoje, dessa turma, que a gente, inclusive, às vezes se reúne. E pronto, tudo começou. Então, o ensino médio foi aí depois outras escolas começaram a me convidar, cursinhos, aí depois eu passei a dar aula de física, porque realmente era aquilo que eu queria, e fui até, isso em 93, eu fui até 99, quando eu comecei o curso superior. Então, essa foi, desculpa aí, a síntese da síntese. Não, mas que história ótima. Mas eu acho interessante contar, porque foi bastante curiosa, e serve, fica uma dica, né, como a gente gosta de usar essa expressão, que às vezes quando tudo aparenta dar errado, é porque vai dar certo. Né? Quando a gente coloca o objetivo, o foco, e é aquilo que a gente quer, e aparecem pessoas, as situações mudam, e você de repente se vê ali atingindo o seu objetivo. E pronto. Aí comecei e tive algumas dificuldades. A minha mãe, inclusive, entrou aqui na live. Eu vi que ela entrou aqui. E ela sabe dessa história muito de perto, né? Porque eu morava com ela. E ela sempre dizia, meu filho, vá fazer o seu curso superior. Largue de dar aula, porque isso atrapalha e tal. E, na verdade, só que ela dizia isso, eu sei da boca para fora, porque ela estava muito orgulhosa de ver o filho dela feliz. Na profissão dela. E aí continuo até hoje, nunca parei, só mudando, né? Depois do ensino médio surgiu o convite para a faculdade, inclusive numa circunstância muito parecida, para dar aula para os formandos, inclusive alunos que tinham sido meus colegas no terceiro ano e tinham feito outros cursos e voltaram para direito, e a gente se encontrou, eu com 26 anos na época, e pronto, aí continuei, fiquei na faculdade também. Nessa faculdade eu fiquei 13 anos, entrei em outra faculdade e fiquei 17 anos. Então, saí agora em agosto desse ano. Então, realmente, e somando tudo, já são 27 anos aí de experiência. Essa é a história. Obrigado por permitir eu contar, porque pouca gente sabe, viu, Márcio? Pouca gente sabe dessa história. Estou aqui contando publicamente, pouca gente sabe. Não, que bom. Realmente dá um livro, não tem dúvida. Quando a gente começar a puxar os detalhes, né? E é legal porque, assim, olha como as histórias se cruzam, né? Eu não sei se eu já cheguei a comentar aqui nesse projeto, eu não me lembro exatamente, mas a minha mãe é professora, né? Foi professora, hoje já aposentada, e exatamente de geografia. Olha que coincidência.
E você falou sobre dar aulas para seus amigos, né? Eu, quando fiz o concurso para professor substituto aqui na faculdade, que foi a minha primeira oportunidade formal, assim, como professor, né? Eu também dei aulas para amigos meus, eu dei aula para o 9º período, quer dizer, eu estava no 11º período, praticamente, Isso. dando aula para o 9º, né? Então, assim, era engraçado porque, né, a gente saía junto e depois íamos para posições diferentes em sala de aula, né? Mas graças a Deus deu tudo certo e tenho bons amigos até hoje lá. Na época, alguns não ficaram muito felizes comigo, não, porque eu peguei pesado com eles, mas depois, com o tempo, as coisas foram andando, foram melhorando. E é uma Bom, tendência, professor. né? É uma tendência. Quando a gente começa, a gente pegar mais pesado, né? Até porque a gente precisa se afirmar. Não, não, isso aí é praticamente impossível você conseguir se afirmar se você não for rigoroso. Eu não estou dizendo rigoroso ao extremo, nada disso, mas você não pode ser amigo Claro, claro. do aluno, principalmente quando você é mais jovem, porque vai ter essa confusão. Então, o que é que a gente faz normalmente é ser mais rigoroso, mas depois, com o tempo, a gente vai, né, dosando isso aí e conseguindo equilibrar Vai mais. aprendendo, né? Exato. Você falou sobre os alunos não sabiam que você era o professor, né? Eu nessa época era substituto. Houve uma época de greve aqui, das várias greves, né, que houve aqui na universidade, e aí era um dia de prova. E eu fui aplicar a prova e aí o pessoal do comando de greve não queria permitir que tivessem aulas, porque, né, queria que o movimento todo tivesse em bloco, enfim. E aí entraram na sala para poder realmente tirar a força de quem estivesse dando aula. Era uma situação bem tensa na época, né? E aí, como eles não me reconheceram como professor, foi muito melhor para mim, porque eles, olha, então aqui é um monitor que deve estar dando a prova, então nós vamos deixar porque é aluno, então não vamos interromper, não, vamos deixar o pessoal fazer a prova, mas se o professor tivesse furando a greve, seria um problema. Eu fiquei quieto na minha, já que eles não falaram nada, eu também fiquei quieto, e aí seguiu a prova normalmente, que era a última prova do semestre, o pessoal queria que, os alunos me pediram que desse a prova, e aí acabou dando certo. Também houve uma coisa, até o pessoal de fora como me confundiu, né, naquela oportunidade. Histórias que a gente vai se lembrando, né, na medida em que você vai Exatamente. falando. Né? E é ótimo relembrar isso. Não tem dúvida, não tem dúvida. Bom, professor, a gente falou sobre a sua história, né, sua belíssima história como professor, e aí certamente que durante todo esse percurso, né, seja no ensino médio, seja antes, seja também na graduação, no mestrado, você teve mestres que te inspiraram, não há dúvida disso, grandes professores que passaram pela sua vida. E como a gente tem dito sempre aqui, esse projeto ele tem alguns objetivos, e um deles é homenagear o professor que está sendo entrevistado e também aqueles professores que fizeram com que o professor entrevistado chegasse onde chegou. Então, se você pudesse nomear um ou mais professores que você gostaria de dizer que fizeram diferença na sua vida e por que fizeram essa diferença, seria legal. Eu vou começar pelo final, porque, como você sabe, eu me dediquei ao processo civil. Então, desde quando eu comecei a lecionar na graduação, eu persegui lecionar processo civil. Nem sempre foi possível, a gente sabe, nós que somos professores sabemos que, vez por outra, a gente até aceita outras disciplinas por vários motivos, mas eu sempre fiquei focado no processo civil, até chegar um momento que eu só dava aula, exclusivamente só dou aula de processo civil. Então, no processo civil, eu tenho três professores que me influenciaram bastante. O professor, não necessariamente na ordem de mais ou menos, só três professores que eu gostaria aqui de registrar. O professor Fred Didier, o professor Alexandre Câmara e o professor Barbosa Moreira. O professor Barbosa Moreira, inclusive você até postou, né, recentemente um vídeo, não foi? Sim. De uma aula que você assistiu dele, uma palestra. Foi o último discurso que ele deu, né, público. Eu tive a oportunidade de assistir, consegui gravar na época, né? E eu achei o vídeo perdido por aqui, foi realmente muito emocionante. Eu também assisti algumas palestras dele em congressos e fiquei encantado com o raciocínio dele, né? Assim, maravilhoso mesmo, assim, o cara ele sabia do que estava dizendo de uma maneira muito simples e profunda. Eu achei isso aí fantástico. Então, para mim, é um parâmetro muito bom para você seguir no processo civil, era a forma que ele explicava.
E eu acho muito no mesmo sentido o professor Câmara, que eu falei, e o professor Fred Didier. Então, no processo civil, os três eu gostaria aqui de registrar. Na graduação, eu tive outros professores que eu poderia citar aqui. Eu tive um professor de processo penal, inclusive, a professora Terezinha Arruda, que foi uma professora fantástica. Era uma juíza, uma magistrada, mas muito humana. E processo penal, a gente sabe que tem essa conotação muitas vezes, né? E às vezes vai para um lado da pena, da punição, e ela não, era muito humana e tratava e mostrava isso para a gente. Eu tenho muito boas recordações dela. Também tive um professor de processo civil na faculdade, que é desembargador aqui no Piauí, que é o professor Parlandim, professor doutor, também me influenciou em processo civil, mas ele era mais de direito civil, de direito das obrigações, então, que foi a disciplina que me marcou dele. Então, eu gostaria de ficar com esses dois professores, né? Um professor e uma professora. E voltando para o ensino médio, o ensino fundamental também, que era na época científica, né? Primário, ginásio, também tive professores que me marcaram. Tive uma professora de história muito boa, chamada Lucinda, excelente professora, inclusive de Minas Gerais, ela era mineira, nunca mais vi, não sei se está viva, e ela veio ao Piauí, casou com uma pessoa daqui e ministrava aula de história. Então, me marcou muito. Também outra professora de história, que eu tive, a professora que era um colégio de freiras, a professora era uma irmã, a irmã Tereza Porto. Imagina uma religiosa que dava aula de história geral discutindo as atualidades. Então, isso me chamou muita atenção. Caía na prova o que era um assunto do Jornal Nacional da semana, por exemplo. Então, nos obrigava a estar atualizados e tudo. E ela sempre me incentivava. Ela faleceu recente, até postei, fiquei bastante emocionado, porque voltou aquela época para mim. Aquele jovem que ela conversava e incentivava, e eu não entendia, porque era uma criança de 12, 13, 14 anos, e ela incentivava o estudo, a pesquisa, né? Então tive. E na área da física, eu tive o professor Wilson Viana, um professor do Ceará, que estava aqui no Piauí também, irmão de um grande amigo, hoje companheiro rotariano, que eu sou do Rotary aqui, e ele tinha assim, um raciocínio lógico para construir com exemplos, e o assunto ficava muito fácil, a maneira que ele se comunicava, que ele contextualizava. Então, fico com esses três professores de escola. E não podia deixar de registrar minha mãe, minha avó, né, e meu pai, que me incentivaram muito dentro de casa, mostrando o que era o professor. Inclusive, depois, eu já, quando professor, eles me deram muitos toques, né, como a gente fala, muitas dicas. A mamãe tem uma frase, mas que eu nunca esqueci. Ela diz assim: meu filho, professor não é insubstituível. Não pense que professor é insubstituível. Não é. Então, faça sempre o seu melhor, dê sempre o seu melhor, porque você sai e vem outro melhor do que você. Então, eu sempre ficava com essa ideia. E realmente, se você for ver, é isso. O professor que se acomoda, né, se avora naquela titulação, no seu passado, que tem um valor, claro, mas ele tem que ficar, ele tem que ficar se atualizando, porque senão vem outro e ocupa mesmo. Né? Por quê? Porque ele não está exercendo o papel dele. Porque o professor não tem o conhecimento para ele, tem o conhecimento para transmitir. Né? Então, se você consegue transmitir, ótimo. É tanto que se você perguntar para o aluno se ele prefere um professor com título ou um professor que transmita bem, ele não tem nem dúvida. Que ele vai dizer que é um professor que transmite bem, que o escuta, que tira as suas dúvidas, que seja acessível, que o oriente. Não é um professor que tem título. O professor que tem título é bom para ele. Claro que se ele unir as duas coisas, é fantástico. Exato. O que se espera, né? Sim, não há dúvida. Legal, você citou aqui dois professores que um já fez parte do nosso projeto aqui, né? O professor Câmara, que foi o nosso episódio número 10, e o professor Fred G vai ser o nosso episódio de terça-feira. Eu queria aproveitar para convidar todo mundo que está nos assistindo aqui. Terça-feira, 17 horas. Terça-feira, 17 horas, um horário
pouco usual aqui do nosso projeto de lives, né? Mas a agenda do professor Fred é mais concorrida do que a agenda do Papa, né? Então, foi o horário que a gente conseguiu encaixar. Ele vai representar o estado da Bahia no nosso penúltimo episódio. Já aproveito para convidar todo mundo aqui. E foi legal você fazer menção a professores de outras áreas, né? Porque embora eu tenha, obviamente, aqui convidado professores de processo civil em sua maioria, a gente sempre tem colegas de outras áreas, né? E eu estou vendo aqui a professora Fernanda Nunes, que é professora de Direito Civil, foi minha colega no doutorado na UERJ, é uma professora gaúcha, uma grande amiga, que eu estou muito feliz por vê-la aqui, fico muito feliz pela sua participação também. O professor Rodrigo Sagioro, que meu colega de turma de faculdade, ele é professor de processo civil, também está aqui, enfim, vários colegas presentes aqui para prestigiar a nossa live, fico muito feliz com a presença de todo mundo. Bom, professor, a gente podia também falar agora de outras coisas, mas ainda, claro, dentro da vida de professor. E aí nós vamos falar um pouco de sala de aula, vamos falar um pouco do dia a dia, vamos falar um pouco de método de aula, você que tem vasta experiência, não só de aula de faculdade, como citou, né? E como nossa ideia aqui no projeto é inspirar novos profissionais, se você pudesse falar um pouco para nós sobre os seus métodos de aula e também de avaliação, seria legal, também nesse sentido. Muito bem, professor. Eu sempre digo, mas que aluno é aluno, em qualquer situação. Seja, independentemente da idade, aluno é aluno. Se você está na condição de aluno, você tem um comportamento de aluno. O que eu estou querendo dizer com isso? Que a metodologia ela vai ser utilizada conforme o nível do curso, claro. Se você tem um curso mais demorado, um curso mais rápido, mas o principal objetivo é atender ao interesse do aluno. Na minha cabeça funciona assim: o interesse do aluno é que ele sinta que não perde tempo estando ali. Ou seja, que é produtivo ele estar ali. Não estou falando de nota, de aprovação, não. Para mim isso aí não é o mais importante. Eu sei que o aluno, em algum momento, pode até pensar nisso. Mas eu estou falando daquele aluno que quer realmente entender, assimilar. Então, o que é mais importante para ele? Que ele assimile. Então, a sua forma de expor é muito importante. É muito importante. E o professor tem que ter a capacidade, isso é com o tempo, e também eu digo isso para os jovens professores que me procuram, e muitos ex-alunos, mas, professor, me ensine a dar aula. Eu não tenho como lhe ensinar a dar aula. Eu posso lhe dar dicas, contar situações, contar fatos, e aí você vai ajustando, porque cada um tem uma forma de se expressar. Eu tento contextualizar a realidade dos alunos. Então, por exemplo, eu vou ministrar um curso numa cidade do interior. Eu tento contextualizar para aquela região. Vou ministrar um curso em outro estado, em outra cidade, da mesma forma. Por quê? Porque se eu for citar um exemplo abstrato, já começa a complicar. Porque o aluno não se vê ali. Eu tenho que trazer para a realidade dele. Então, às vezes, isso é muito complicado quando você tem uma turma heterogênea. Preparatório para concurso, que eu ministrei aula há muitos anos. Então, às vezes se torna difícil. Com o tempo você aprende a lidar com isso. Porque você tem uma turma, você tem pessoas de níveis completamente diferentes. Então, eu uso a contextualização, busco o que está acontecendo, a jurisprudência, as decisões, o entendimento. Portanto, tento observar a prática e processo permite isso. Eu sei que não é toda disciplina que permite isso, mas processo civil permite isso. Uma linguagem direta, eu evito rebuscar, eu evito usar expressões mais diferentes ou menos usuais, digamos assim. Claro que a gente não pode simplificar de uma forma que retire o conteúdo técnico, usar doutrina consolidada. Eu tenho essa premissa também, doutrina que eu chamo testada, criticada, cujo autor já teve oportunidade de rever o que escreveu, então, com algumas edições. Não que eu não possa usar um texto inédito, não é isso. Um texto, primeira edição, por exemplo, primeira publicação, ou um texto que saiu. Não é isso. Mas para dar base
para que o aluno tenha uma base segura e até seja mais fácil acessar. Oriento quanto ao material, que ele pode encontrar aquilo que eu estou falando. Desenvolver um pensamento crítico, professor Márcio, eu acho importantíssimo, porque a gente só falar para o aluno assimilar e gravar, entre aspas, decorar, para mim não funciona. Porque eu costumo dizer, eu não decoro nada. Aí eu vou naquela que eu disse, né? Eu quero ser um professor que eu gostaria de ver. Ou seja, o professor que me fizesse pensar. Porque se for para eu decorar, eu não consigo. Uma vez eu daqui a pouco ele esquece, né? Eu assisti num curso preparatório para concurso, um professor uma vez disse assim, eu estou aqui para adestrar vocês. Uhum. Eu entendi o que ele quis dizer. Era no sentido que nós não tínhamos ali que pensar. Vamos assimilar para fazer a prova. Mas eu já era professor e isso me doeu muito. E eu disse, não vou fazer esse curso. O professor fez eu desistir do curso por causa disso. Embora eu soubesse que eu estava ali para isso. Mas eu não consigo pensar assim. Eu acho que a gente tem que raciocinar. E raciocinar criticamente. Era isso e é isso que eu procuro levar. Estimular a participação. O aluno precisa participar. Ele precisa estar presente ali. Uma expressão que está bastante como hoje, né? Uma sensação de pertencimento. Ele tem que se sentir, ele tem que se achar que pertence ali. Porque senão, se for só para eu falar, e esse é um dos pontos, eu vi que você recentemente começou a dar aulas online, que eu ministrei também aulas online, ministro aulas online. Então, para mim, a principal trava de uma aula online é essa. Porque na aula online, se o aluno não liga a câmera, não interage comigo, por exemplo, isso para mim dificulta muito. Porque eu gosto de sentir a participação dele, o olhar, como é que ele está compreendendo. E eu vou, por exemplo, faço uma pergunta para aquele que está disperso. A aula eu procuro dinamizar, a aula não para. O professor Cláudio é um personagem, eu brinco com eles. Olha, eu não sou assim não, viu? Professor, eu sou calmo. O professor Cláudio, ele é agitado, ele brinca, ele vai, porque ele tem que chamar a atenção. E aí vem a experiência do ensino médio, de cursinho. Claro. Eu já entrei em sala de aula para vestibular com 100 alunos, às 7 horas da manhã. Então você imagina dar aula às 7 horas da manhã para 100 alunos, pré-vestibular. Então você precisa realmente, né, fazer alguma coisa, porque senão ninguém vai prestar atenção. Discussões, aí aula expositiva, né, infelizmente a gente tem que fazer, mas uso discussões, slides, também para quebrar um pouco. Né? Ou seja, eu procuro fazer um pouco de tudo dentro da metodologia que nós temos, metodologia docente, para estimular a participação do aluno. E quanto à avaliação, eu uso um critério. E aqui eu não estou fazendo juízo de valor nenhum e respeitando todos os demais. Eu cobro aquilo que eu discuto na sala de aula com eles. Eu não cobro o que eu não discuto. Não é que eu vá perguntar tudo que eu falei, porque não dá para a gente esgotar o conteúdo. Claro, mas está relacionado com aquilo que eu falei. Melhor, se ele assistiu a aula, participou das discussões, ele é capaz de raciocinar e com as leituras que eu indiquei, se ele leu o que eu indiquei, participou das discussões, ele consegue raciocinar de outro problema que não seja exatamente aquele que eu tratei e conseguir responder. Esse é o meu objetivo. Consigo, às vezes não. Mas eu faço nesse sentido. Eu não faço pergunta pegadinha, não faço perguntas totalmente abertas, nem faço perguntas o que você entende sobre isso. Porque se eu perguntar o que você entende sobre isso e ele responder nada, está correto. Porque ele respondeu o que ele entende. Então, se eu peço para ele dissertar, se eu peço para ele discorrer, eu coloco os parâmetros que eu quero. Os parâmetros objetivos. E ao final, quando eu vou corrigir a prova, eu indico o que é que ele errou, para que ele saiba e aprenda com aquilo ali. Né? Para não erre de novo, né? E a gente tenha um parâmetro objetivo para corrigir, para não ficar comparando provas. Né? Lógico que existem provas melhores, provas
piores. Mas o que importa é que ele responda e atinja esse objetivo que eu tracei. Então, uma dica que eu coloco para os alunos que estão começando, os jovens professores, que, primeiro, dificuldades vocês terão, porque a gente aprende com o tempo a lidar com as perguntas que são feitas. Principalmente se você é de uma área, você vai com o tempo se aprofundando com as dúvidas. Mas comece no local mais simples, com menos cobrança, com menos pressão. Essa é uma dica que eu dou. Tá? Não estou falando de concurso público, porque concurso público você faz o concurso público e vai ministrar a sua aula. Mas eu estou falando, se você for convidado por uma faculdade particular, para um cursinho preparatório, algo nesse sentido que nós sabemos que é possível acontecer, dê preferência para as menores, as que estão de repente começando, a que você possa errar. Tá? Porque você vai errar. Você vai errar. Eu sei que a gente normal, pode né? falar, inclusive, do que aconteceu, de momentos ruins e bons, né? Não sei se Era essa a minha próxima pergunta, mas já aproveita. Exatamente. A minha próxima pergunta é essa, a gente aproveita que eu estou encantado com a sua fala e eu acabo até me esquecendo, mas enfim, já que eu estou com a palavra, vou aproveitar. Se você pudesse nos citar, professor, momentos positivos e momentos negativos que te marcaram nessa longa carreira de professor e aproveitando aí a sua história, desculpe interrompê-lo. Não, que é isso, eu que peço desculpa, eu estou falando muito, mas é porque a história Não, mas eu estou adorando longa, aqui, acho que todo mundo também. Ela é longa. Então, pontos positivos. Vamos começar logo pelo lado bom, né? Eu, professor Márcio, sou muito positivo, ou procuro ser muito positivo. Tá? Eu acho que tudo tem um lado bom. Todas as dificuldades que a gente enfrenta tem lado positivo. E eu procuro ver por esse lado. Tá? Outra, o problema está dentro da gente, não está em ninguém. Então você dá a dimensão que você quiser ao problema. Então se você construir aquele problema, ele vai ficar maior ainda. Então, enfrente a situação pensando positivo. Portanto, professor, tem problema? Tem problema. Mas eu vejo o lado positivo disso, como aprender mais. Pontos positivos, portanto, para mim não há dúvida, não há melhor para o professor, posso dizer por mim, claro, mas não sei se você concorda comigo, o reconhecimento dos alunos. Não é o aluno reconhecer você como amigo, para dar tapinha nas suas costas e sair. Eu sempre digo isso para meus alunos nas minhas primeiras aulas. Eu não estou aqui para ser amigo de ninguém. Amizade você constrói. Podemos ser amigos? Sim, podemos. E saio com muitos amigos. Tenho muitos ex-alunos amigos. Mas não porque eu quis, nem porque eles quiseram impor. A gente vai construir essa relação de amizade, que é de confiança, que é de respeito. Não existe amizade sem confiança, sem respeito. Então, você tem que confiar e respeitar o aluno, no professor e o professor no aluno. Então, condutas que não são aceitáveis, nem pensar. Professor tirar brincadeira, piadinhas picantes, constrangedoras, nem pensar. Para mim, respeitando quem pensa diferente. Sempre eu digo isso. Eu digo isso para os meus alunos. Olha, eu não digo um palavrão em sala de aula. Às vezes brincando ali, contando uma história, mas falando do conteúdo sério, digamos assim, eu não falo palavrão. Não é porque eu acho certo ou errado, não é a maneira que eu construí. Brincando, contando uma história, tudo bem. Né? Mas não naquele momento sério. Então, ponto positivo, o reconhecimento. É o aluno convidar você para você ser patrono, paraninfo, ser homenageado. O aluno encontrar você na rua e dizer, professor, muito bom ter sido seu aluno. Hoje eu sou um profissional. Hoje eu sou um professor que me inspirei nessa. Então, para mim, isso é o que paga, não é salário. Que é outra coisa que eu digo muito em sala de aula e vou dizer aqui, publicamente. Professor não dá aula por salário. Professor precisa do salário? Precisa. Professor precisa ser bem remunerado? Precisa, mas não é. Então, se o professor não é, você não vai ser professor pelo salário. Agora, com o tempo,
Você vai se especializando, fazendo os seus cursos. De repente você pode prestar o concurso público, que é uma universidade ou uma faculdade lhe convida para você ter um outro patamar salarial, tudo bem. Mas esse não é o seu objetivo principal. Porque se for, a frustração vai ser grande e a pessoa vai desistir logo. Então, professor é vocação. Vocação de servir. De servir. Repito, professor não é para ele. Ninguém é professor de si. Você é professor de alguém. É professor de tudo. Professor é inspirador. Professor não ensina ninguém. Professor inspira. Né? Então, se você tiver essa ideia, eu vou ensinar, todos vão pensar igual a mim, não, isso não vai acontecer. Negativo, já falei. Reconhecimento profissional, muitas vezes não existe. Baixa remuneração, é uma realidade. Né? Agora, outra que eu vejo hoje, mercantilização do ensino. Às vezes o ensino não é valorizado como ensino, mas sim como mercadoria. Não estou fazendo nenhuma crítica aqui ao mercado, não é nada disso. Estou falando a questão do ensino, porque avilta a profissão, avilta o magistério. Você acaba tendo que aceitar determinadas condições que normalmente você não aceitaria, mas por necessidade você aceita. Então, esses são os pontos negativos que o jovem professor que está nos assistindo vai se deparar. Tá? Então, não há dúvida, é a primeira observação que eu faço quanto ao ponto negativo. Não pense na remuneração. Repito, não é que a gente não precise. E é claro, e eu vivi a minha vida toda sendo professor. É tanto que aqui no Piauí, aqui em Teresina e em alguns lugares do Brasil, eu sou muito mais conhecido como professor do que com relação às minhas outras atividades. Né? Já fui servidor da Justiça há muitos anos, fui secretário judiciário, por 2 vezes, fui procurador-geral do município aqui da capital, sou advogado, mas as pessoas me conhecem como professor. Como professor. Por quê? Porque assim eu me sinto bem. Só para você ter uma ideia, eu botei o doutor.claudio.rego aqui para me identificar, mas era prof.claudio.rego, para mudar, porque eu gosto de ficar mudando. Daqui a pouco eu volto para o professor também. E aí eu faço isso. Então, para a gente ir reciclando e também tentando aí outras possibilidades. Então, o que é que eu vejo também, Márcio? Um ponto que eu queria ressaltar. Muitos colegas hoje estão fazendo o curso de Direito para ser professor, para serem professores e professoras. E eu fico feliz com isso. Fico feliz com isso. Por quê? Porque são vocacionados. E aí vão dar muita aula, vão ganhar bem, porque vão dar muita aula. Vão se desgastar fisicamente, mas vão sair satisfeitos. E eu digo isso. O magistério, para mim, ele me recarrega a qualquer hora do dia. Eu posso estar cansado, estressado das minhas outras atividades, que são muitas, e eu, mesmo assim, entro na sala de aula e saio zerado. Por isso que essa aula online está me descendo goela abaixo, porque eu gosto desse contato, do contato com o aluno. É uma necessidade que a gente tem agora, né? E, enfim, é o que temos para agora, não tem dúvida, mas de fato faz muita falta. Faz muita falta você poder saber os nomes dos alunos, conhecer, ver as reações. Eu também sou muito assim, sou muito ativo, eu gosto também de interagir com eles. Tenho uma habilidade grande, o pessoal que está assistindo aqui, tem alguns alunos que eu vi aqui, o Gabriel está aqui, sabe que rapidamente eu guardo os nomes deles, até por causa disso, porque eu gosto de interagir. Então, realmente, também estou sentindo muita falta. Mas enfim, é a situação que nós temos. Agora, com essa sua resposta, Cláudio, eu acho que a gente podia, eu vi aqui a Fernanda que concordou, a gente podia moldurar essas suas respostas, porque elas vão servir, não é só para professor atual, professor novo, como normalmente eu costumo dividir, ela não vai servir para profissional, ela vai servir para a vida. Eu estou muito satisfeito de poder te ouvir, porque muitas das coisas que eu penso condizem com o que você está dizendo e também justificam a realização desse meu projeto. Lá atrás, quando eu pensei em valorização do professor,
eu queria realmente ouvir coisas dessa forma, assim, e ouvir você dizendo tudo isso me deixa até um pouco emocionado, confesso a você. Depois de tantos projetos, de tantos episódios que a gente já passou, eu fico muito feliz em poder ouvi-lo e saber que uma pessoa com tamanha experiência também consegue ver essas coisas que a gente percebe na prática. Fico muito feliz e agradeço mais uma vez pela sua oportunidade de estar aqui conosco. Eu queria aproveitar esses minutos que a gente tem para poder conversar, se você pudesse falar um pouco sobre a atividade da escrita, que é importante para a vida do professor, para a vida do pesquisador. A gente não tem muito tempo, mas eu acho que seria importante também, pela sua experiência de tanto tempo como profissional, acho que seria interessante mostrar também um pouco desse outro viés. Você que recentemente defendeu sua dissertação de mestrado, né, um grande trabalho, eu queria aproveitar também que você pudesse falar sobre isso. Muito bem, eu queria também agradecer, né, suas palavras aí, eu fico feliz em poder contribuir com a experiência que eu tenho, e a experiência é isso. Eu acho que o que a gente ganha com a experiência é poder contar essas histórias e quem sabe aí servir para alguém que esteja precisando. Com relação ao mestrado, aí tem uma outra curiosidade. Aqui no Piauí não havia mestrado em Direito. Isso incrível, porque foi um dos últimos estados, hoje já tem, mas na época não tinha ainda, ou estava engatinhando. E eu fiquei, então passei minha vida toda, praticamente, né, muito tempo, pode colocar aí praticamente 20 anos de magistério, sem poder fazer o mestrado, porque aqui não tinha que sair. E não tinha condições financeiras, de trabalho e tudo mais. Até que em um determinado momento, minha mãe novamente, a gente saindo para comer uma pizza, eu lembro muito bem da cena aqui, um domingo à noite, ela disse: meu filho, você tem que fazer o mestrado, você já está se aposentando e não faz o mestrado. E eu disse: mamãe, mas eu tenho que sair daquela saia, não tem problema. Então ficou estimulando. A mamãe é mestre e tudo, e a mamãe fez o mestrado depois de aposentada. Só para você ver. Olha, como, né? Então, que história. E aí eu fiquei com esse objetivo, digamos assim. Então, tudo bem, vou fazer. E aí a dica. Eu aí fiz o mestrado fora, procurei um mestrado que eu pudesse fazer aos finais de semana, porque eu tinha que trabalhar. Na época eu era até procurador-geral aqui da capital, você imagina a quantidade de demanda, Nossa. mas era o último semestre que eu estava procurador. Eu já tinha resolvido isso. Eu disse: agora eu vou estudar. E fui como ouvinte. Então, a primeira dica, para quem quer fazer o mestrado, principalmente quem está em dúvida, ou quem quer saber se consegue acompanhar, se adaptar, principalmente quem estava afastado, né, das pesquisas mais aprofundadas, porque a gente da faculdade, a gente escreve ali um artigo para a revista, com autoria, analisa várias monografias de conclusão de curso, TCC, artigos, orienta, enfim, mas não é uma atividade de peso, né, que o mestrado exige, uma pesquisa maior, sim. né, Não é um trabalho de fôlego, né? O trabalho é muito mais complexo. E aí eu resolvi fazer. E fui a Brasília, porque a Universidade Católica tinha esse mestrado às sextas e sábados, e eu resolvi fazer. E assim, por 2 anos, nessa luta, você imagina, de Teresina, Brasília, de 15 em 15 dias. Né? Então, e fui, deu certo, pesquisei, procurei um tema ligado ao direito processual. Não tinha na época da universidade, hoje já tem na faculdade, mas na época não tinha a linha de processo civil exclusiva, e eu fiz então em processo tributário, porque eu era procurador, trabalhava com direito tributário, mas eu queria fazer um link com o processo civil, que é outra dica. Tente escrever um tema ou uma linha que você goste, porque a pesquisa ela é menos traumática, digamos assim, porque você vai pesquisar o que você gosta, aquilo que você já leu, você já tem familiaridade, alguma coisa você já consegue compreender. Então eu tive a dificuldade de uma pesquisa mais profunda em tributário, porque não era a minha área, não era a minha linha de pesquisa. O que me ajudou muito, gostei, foi um desafio, e fiz o link com o processo civil. O meu orientador era o desembargador federal, foi o desembargador federal, o professor Souza Prudente,
que é processualista, né? Então ele me ajudou bastante a fazer esse link, sugerindo temas e tudo mais. Então foi nessa linha. Legal. Então as dicas são essas. Se você quer fazer, faça, mas você pode primeiro assistir como ouvinte, o que foi importante, porque eu tive a exata noção e sensação que daria, né? né? E depois eu fiz a seleção e deu tudo certo. Inclusive outras pessoas daqui também já fizeram, ex-alunos, hoje são mestres também, e por aí Seguem vai. o mesmo então, caminho, né? Fico feliz. Agora, o desafio é o doutorado. Estou com essa dúvida aí. Eu quero fazer, né? Que quando se usa pela programação neurolinguística, eu estou querendo fazer, você não vai fazer. Então, eu vou fazer o mestrado, no caso, doutorado, mas eu estou observando aí algumas linhas, em alguns locais, para que eu possa, inclusive, talvez até terei que me deslocar, né? E aí, então, para verificar essa possibilidade. Mas vou fazer brevemente. Que bom, que bom. Bom, meu cara, a gente tem pelas minhas contas aqui 4 minutos. Eu queria aproveitar esse tempinho final mais uma vez para te agradecer imensamente a sua história de vida. A gente poderia fazer aqui, sem sombra de dúvida, pelo menos uns 4 episódios só contigo. Eu tenho certeza absoluta que a gente teria assunto aqui de sobra para enfrentar nessa carreira de docente. E nesse tempinho final eu queria deixar a palavra contigo e também se você pudesse deixar, além de várias que já deixou, uma mensagem final para os novos colegas professores que estão vindo aí, ou professores que já estão na carreira, enfim, para a gente encerrar. Mais uma vez, meu caro, muito obrigado. Eu queria agradecer a todo mundo que está aqui nos acompanhando, várias pessoas mandando mensagens aqui, fico muito feliz. Eu queria convidar todo mundo também, amanhã às 19 horas, a acompanhar a nossa live número 23 com o professor Vinícius Tocantins. Meu caro, a palavra é sua, para a gente poder encerrar nesses 3 minutinhos aí. Obrigado mesmo mais uma vez. Eu que agradeço mais uma vez, me sinto muito honrado em participar, ter esse espaço aqui. Você não sabe a alegria que você me proporcionou. Proporcionar uma alegria dessa a ex-professor de 27 anos de profissão, isso vai ficar marcado na minha vida. Muito obrigado mesmo. Que alegria. Então, o que você precisar, pode contar comigo. Eu estou à sua disposição. Agradeço a todos que aqui passaram e vão assistir essa live posteriormente. Então, espero contribuir. E as minhas palavras, basicamente, eu queria deixar esse pensamento. O professor, ele, para mim, existe e existirá. Eu não sei em que medida isso a gente vai ter que passar por isso. Eu só sei que a máquina não vai nos substituir. Esse contato humano do professor com a turma não tem máquina que substitua. E não tem ensino online que substitua. Quero deixar essa mensagem. Vamos trabalhar, vamos lutar para que a gente tenha a possibilidade de continuar a ter momentos presenciais. Que não seja um curso todo, porque a gente sabe as dificuldades, custo, distância, deslocamento, mas que nós tenhamos esses momentos. Que a gente não perca esses momentos, que a gente não perca esse contato. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, não desista quando você tiver qualquer dificuldade no magistério, porque você terá dificuldades. Mas veja pelo lado positivo, aprenda com elas. O problema é seu, não é dos outros. Se alguém está lhe criticando, tem razão para isso. Ou a sua metodologia não está adequada, ou você não está conseguindo transmitir. Comunicação, meus caros, não é o que a gente fala, é o que a pessoa entende. Ótimo. Então, o que a gente fala não é comunicação. Comunicação é a pessoa entender. Então, sala de aula é isso. Seja capaz de que quem lhe escute entenda o que você quer dizer. Compreenda o seu raciocínio. Então, por isso que nós somos inspiradores. Não somos pessoas que vamos colocar na cabeça de ninguém o conhecimento. Agora,
nós somos capazes, sim, de fazer com que essas pessoas despertem a curiosidade. 10 segundos, meu caro. 10 segundos vai cair. Continuar a sua caminhada. Muito obrigado.